Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com muitas informações do Flamengo, porque, pois é, a temporada oficialmente vai começar. Nessa quarta-feira tem jogo do Flamengo contra o Audax, primeira rodada do Campeonato Carioca, e nós vamos falar qual é o provável time para essa estreia no ano de 2014. Será que o Tite vai fazer mudanças? Gabigol titular, reserva? Quem vai na ponta direita? Quem vai na ponta esquerda? E a dupla de zaga? E o goleiro? Claro, a gente vai falar sobre isso do lateral direita. Quem sai na frente para ser o titular? Tem isso tudo no vídeo agora. Tem também negociação do Mateuzinho, porque enquanto a gente grava esse vídeo aqui, Mateuzinho já está lá no CT do Corinthians. Fazendo o quê? A gente vai contar. E a saída do Thiago Maia está concretizada para o Internacional? A venda do jogador para a equipe gaúcha? Tem também renovação de contrato, saída de jogador que vai disputar esse início do Campeonato Carioca para o Atlético Paranaense. Nossa, tem muita coisa no vídeo de agora, a gente vai falar sobre isso tudo, mas antes queria dar um recado especial para vocês, que a nossa parceira Simples Reserva é a nossa patrocinadora aqui do vídeo de agora, e você que não conhece a Simples Reserva está perdendo muito tempo, porque a Simples Reserva é a nova marca de básico do Grupo Reserva, que conta com linha de jeans, camisetas, camisas, moletom, short de água, muita coisa. Ela entrega no Brasil inteiro. A primeira loja física foi aqui no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. E a Simples Reserva tem preços mais democráticos, isso quer dizer mais acessíveis, veste do tamanho PP ao 3G, ou seja, tamanho para todos, do infantil ao adulto. É uma marca que certamente vai vestir não só você, mas a sua família inteira, porque é o básico muito bem feito que todo armário gosta, aquelas roupas que você usa bastante e tem uma durabilidade absurda, sabe? Porque a qualidade é muito boa. 100% algodão, com uma qualidade e estilo, ó, que você só vai encontrar na Simples Reserva. Tá vendo esse QR Code aqui? Pois é, porque além de preço bom, roupa boa, estilosa, você ainda vai ter desconto. Isso é só na Simples Reserva, aqui no canal Vene Casagrande. O link do site está na descrição e não deixe de utilizar o QR Code para você ter desconto. Beleza, galera? Vamos para as informações? É o seguinte, eu vou começar falando sobre o provável time do Flamengo que vai a campo nessa quarta-feira, gente. Porque a delegação viajou, tá bom? Deixa eu só pegar aqui meu script. A delegação... Aí, pronto! A delegação viajou para o Manaus, onde o time vai fazer essa estreia contra o Audax. O jogo é 9h30 da noite, tá bom? E o elenco que viajou para Manaus é o seguinte: Rossi, Matheus Cunha, Caio Baroni e Léo Nanete, tá? São os goleiros. Os zagueiros, Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Carbone. Os laterais direitos, Varela e Wesley. Os laterais esquerdos, apenas um, Ayrton Lucas. Volantes, Alan, Eric Pulgar, Gerson, Igor Jesus e Luiz Alcélio. Meias, né? Jogadores ali que jogam na meia. Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Pedro Leão. Atacante, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, muitos garotos estão nessa lista aí. Lembrando que o elenco lá de Manaus vai direto para os Estados Unidos, onde o time vai fazer alguns amistosos. No próximo vídeo eu vou trazer aqui a programação do Flamengo lá nos Estados Unidos, para vocês ficarem por dentro de o que o Flamengo vai fazer, onde vai jogar, contra quem vai jogar. Isso é extremamente importante para vocês saberem também. E aí muita gente vai me perguntar assim: Vene, e o provável time? Pois é, pega aí, senta aí, vamos lá. Rossi no gol, Varela na lateral direita, ou seja, Varela sai na frente. Informação que a gente já havia dito aí antes mesmo de começar a pré-temporada, que o Tite ele tem a ideia de utilizar Varela como titular e o Wesley seu reserva imediato, até porque o Mateuzinho, terceira opção, o Flamengo já queria negociar e já a gente vai falar sobre isso. Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas, lateral esquerda, os dois volantes, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, único meia ali, armador, aí Everton Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Esse pelo menos foi o time que o Tite esboçou na última atividade. Isso quer dizer que nenhuma mudança em relação ao time de 2023 para 2024. Talvez ali na ponta direita, assim, os mais chatos vão considerar, mas tinha o Bruno Henrique atuando na ponta direita.
Uma hora foi Bruno Henrique, outra hora o Luiz Araújo, a verdade é essa. Mas o Luiz Araújo atuou muito mais com o Tite que o próprio Bruno Henrique pela ponta direita. Então esse é o provável time do Flamengo. Eu particularmente gosto bastante desse time aí, tá bom? Mudando de assunto, galera, renovação de contrato do Vitor Hugo. O Flamengo divulgou nas redes sociais a renovação até dezembro de 2028. Muita gente vai falar assim, pô, mas é um jogador que já tinha contrato longo. Mas isso foi um acordo feito com o atleta, os representantes do atleta, no meio de 2023, quando o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton para vender esse jogador. E aí, na ocasião, beleza, o Flamengo recusou, mas aí os representantes falaram, pô, mas dá uma valorização salarial, porque a proposta do Wolverhampton é muito boa. E aí o Flamengo deu o acordo, beleza, a gente fecha isso, só que o tempo passou, eles tiveram alguns problemas ali para resolver no meio do caminho, e aí agora eles cumpriram a promessa com o Vitor Hugo, uma valorização salarial e obviamente aumentando a multa rescisória desse jogador, que agora tem contrato até dezembro de 2028. Eu particularmente gosto do futebol do Vitor Hugo, foi pouco utilizado, né, com o São Paulo, mas eu acho que é um jogador que, bem utilizado, como foi com o Dorival Júnior, pode render bastante dentro de campo. Outros dois jogadores que vão disputar o campeonato, o início do campeonato carioca, podem não disputar, na verdade, né, porque o Peterson e o Werther, eles foram negociados. O Peterson ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, tá bom? Empréstimo de 1 ano com uma opção de compra avaliada em 3 milhões de euros, tá bom? 3 milhões de euros hoje dá cerca de 16 milhões de reais, e o Verton ele foi emprestado ao Santa Clara de Portugal com uma opção de 1 milhão de euros por 70% desse atleta. Isso foi um assunto que repercutiu bastante nas redes sociais, lembrando que foram informações exclusivas nossas e muita gente reclamando dos valores. Mas, gente, esses valores foram feitos porque o Flamengo não recebeu nenhuma proposta melhor. Pronto! Não tem o que desconfiar, não tem o que falar. Se o Flamengo tivesse recebido uma proposta melhor, ok. Sobretudo o Verton não teve proposta. Eu já expliquei essa situação aqui para vocês. Então, esses dois jogadores aí sendo emprestados, dois jogadores que bateram a idade sub-20, eles obrigatoriamente teriam que fazer parte do elenco profissional, mas eles não serão utilizados no elenco profissional. E, por falar em saída, o Flamengo acertou a saída do lateral direito Mateuzinho por empréstimo ao Corinthians. Inclusive, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, Mateuzinho, com um dos seus representantes, está lá no CT do Corinthians, no escritório do CT Joaquim Grava, para poder assinar o contrato e aí o Corinthians anunciar nas redes sociais. É capaz até de antes mesmo da gente subir esse vídeo aqui no YouTube para vocês, o Corinthians anunciar. Então fica aí a informação, o Flamengo emprestando o Mateuzinho para o Corinthians. O Flamengo teve a oportunidade de vender o Mateuzinho ao Red Bull Bragantino, na ocasião aceitou, ali por mais de 20 milhões de reais, mas o próprio jogador não quis ir para o Red Bull Bragantino. Agora, o jogador aceitou uma proposta do Corinthians, o Flamengo já queria negociar o Mateuzinho, era a terceira opção ali na lateral direita, e o Flamengo consegue, portanto, emprestar esse jogador. Se ele jogar bem, o Flamengo, teoricamente, vai ter um ativo valorizado no mercado. Se ele jogar mal, vai continuar a mesma coisa que ele está hoje no Flamengo, porque se ele continuasse no Flamengo, seria a terceira opção, só iria desvalorizar o ativo do Flamengo. Então o Flamengo acertou aí esse empréstimo, na minha opinião, bom para o Flamengo, bom para o Corinthians, que vai ter um reserva imediato do Fagner, ou até mesmo um jogador para brigar pela titularidade, é bom para o jogador respirar novos ares. Eu só acho que, se eu fosse jogador, eu teria ido para o Red Bull Bragantino, que é um baita time, uma baita empresa. A verdade é essa, a gente pôde ver o Natan, que foi vendido para lá, se destacou e hoje está no futebol italiano, se destacando também. Outro jogador que está muito próximo de acertar a saída é o Thiago Maia. Nesse caso do Thiago Maia, ainda não teve acerto entre Flamengo e Internacional, pelo menos até a gravação desse vídeo. Olha a informação que eu tenho. O Internacional oferece 3 milhões de euros, o Flamengo tenta arrancar mais um pouco, 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo hoje é dono de 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia, o restante pertence ao Lille da França. O Flamengo pagou 4 milhões de euros por 50% em 2021. E agora está próximo de vender por quase o mesmo valor, até mesmo o mesmo valor, para o Internacional, sendo que teve um ganho técnico dentro de campo, e o jogador, teoricamente, ele está com uma idade mais avançada, e isso quer dizer que ele está menos valorizado no mercado. Então, o Flamengo acertando essa venda, eu acho que vai ser uma boa. É outro jogador que precisava respirar novos ares, não vai ser titular. Todas as vezes que entrava em campo, a torcida já mostrava uma certa impaciência com esse jogador, não tinha mais vontade com
o futebol do Thiago Maia, e acho que para o Thiago Maia vai ser uma boa também ele respirar novos ares. E eu acho que a melhor temporada do Thiago Maia foi quando ele jogou ao lado do João Gomes no segundo semestre de 2022. Ali o João Gomes deu muito suporte ao Thiago Maia. Depois disso, o Thiago Maia não conseguiu mais render. Repito, um jogador que é torcedor do Flamengo, sempre honrou a camisa do Flamengo, que seja muito feliz caso essa negociação de fato se concretize com o Internacional. Valeu, galera! Um beijo para vocês, um forte abraço, tamo junto e fui!